meu amigo e companheiro Jair Jorge, de muitos anos e muitas jornadas, e a sua companheira, a primeira-dama Thaís Pena. Digna, amiga, querida vice-prefeita municipal de Canoas, Bete Colombo, que saúdo com muita fraternidade e muito carinho. Vereador Ivo Fiotti, que aqui representa a Câmara Municipal de Canoas, digno vereador, que já fez uma bela exposição sobre o tema que enriquece hoje as nossas vidas aqui nessa reunião. Nobre deputado, companheiro Nelson Metalúrgico, digno representante da presidência da Assembleia Legislativa do Estado. Magnífico reitor do Centro Universitário La Salle, querido professor Dr. Paulo Fossati, senhores secretários de Estado, senhores parlamentares, meu querido amigo Mário Cardoso, secretário municipal das Relações Institucionais, doutor professor, ex-prefeito de Bogotá, doutora Antanas Mocos, nobre deputado Jurandir Maciel, que prestigia esse ato, nosso coronel Iqueda, meu comandante da Brigada Militar, aqui na cidade, meu secretário Ayrton Michel, da Segurança Pública, que prestigia esse ato. Eu vi também o meu delegado Paim, está ali ele, minha saudação, delegado de polícia da nossa Polícia Civil, delegado Paim, uma pessoa querida e respeitada na cidade, na nossa corporação policial. Presidente Paulo Fritzen, da Associação de Comércio e Indústria de Canoas. Minha colega, doutora Neuza Bastos, digna presidente da OAB, que abrilhanta também esse ato. Delegados e delegadas, representantes das regiões, senhoras representantes da imprensa, cidadãos e cidadãs que prestigiam esse evento. A abertura de um congresso da cidade é um momento de reflexão e de produção também de inovação, de pensamento inovador. Porque o ato, o congresso já é um ato inovador em termos democráticos. Eu não vou procurar fugir da minha tradição e vou tentar provocar alguns pensamentos, algumas ideias a respeito desse assunto da cidade, da cidadania e deste congresso. Nós que vivemos a cidade, não somente como cidadãos e cidadãs que estão dedicados ao cotidiano, nós vivemos a função total da cidade, como fazem cada um de vocês aqui, delegado e delegada, que não tem uma vida normal na cidade, não tem uma vida comum na cidade. A vida comum na cidade é a vida do cidadão, aquele nosso vizinho que levanta pela manhã, vai trabalhar, volta, tem a sua família, cuida dos seus filhos, cuida da sua sobrevivência e ao mesmo tempo sofre e ama a cidade. Nós que estamos aqui, somos prefeitos, fomos prefeitos, vereadores, deputados, lideranças comunitárias e delegados, nós temos um olhar um pouco mais além desse cotidiano. Nós pensamos quais são os problemas que esse nosso vizinho enfrenta e o que devemos fazer para que a cidade, o privilégio do Procurador-Geral do município, que eu deixei de mencionar. O que nós poderíamos fazer para a cidade ser melhor, para a cidade ser fluida de maneira mais intensa? E nos deparamos com aquilo que você costuma chamar, que os antropólogos urbanos, os arquitetos, os sociólogos, os pensadores da cidade chamam
a crise da cidade. Há uma crise da cidade? Há e não há. A cidade está em crise porque ela está desequilibrada. Do ponto de vista das ofertas, do ponto de vista da possibilidade de fruição da cidade, de maneira mais ou menos igualitária pelas pessoas, do ponto de vista de como as pessoas se apropriam dos bens da natureza de maneira desigual. Quando nós apropriamos da água potável, nós estamos apropriando um bem da natureza. E da energia potencial que se transforma em energia cinética, nós estamos apropriando um bem da natureza, processado. E essa apropriação se dá de maneira desigual. Mas uma crise é sempre pensada a partir de acontecimentos imprevistos, coisas que ocorreram no período anterior e que entraram numa crise. Então, quando se sente uma crise, a vontade é ações radicais para sair da crise. Todo mundo já viu isso, né? Todo cruzado, outros planos que fizeram, está em crise. Inflação 85%. Então vamos cortar a crise. Tinha um presidente que dizia, um tiro só eu vou derrubar a inflação. Você se lembra, não? Não deu bem, né? O futuro dele. Então, nesse sentido, não é uma crise. É, na verdade, a consequência de um conjunto de atos humanos, de decisões políticas, de orientações econômicas, de modo de produzir e distribuir a riqueza, que se reflete no modo de distribuir os bens da cidade e o seu território, que fizeram a cidade como ela é. E fizeram a cidade como ela é, constituindo uma atração. A cidade é atraente. Os nossos irmãos e irmãs que vêm do campo para a cidade e vão morar na periferia da cidade, às vezes no subemprego, mas quando conseguem um emprego estável, por mais modestamente remunerado que ele seja, eles já se assentam na cidade e sentem a cidade como sua e não querem mais voltar. Portanto, nesse sentido não há uma crise, porque ninguém vai para dentro da crise e fica nela voluntariamente. Um grande arquiteto e antropólogo urbano italiano dizia, Massimo Carnevati, ele dizia, por que a cidade atrai? Por que ela atrai? Por que ela puxa as pessoas? Porque ela é surpreendente. A cidade é sempre surpreendente. E o fato da cidade ser surpreendente gera determinadas emoções e suscita determinadas emoções pela socialidade que ela proporciona, pelas relações de vizinhança que ela estabelece, pelo conhecimento mais profundo ou menos superficial que um ser humano adquire do outro, e ele passa a amar a cidade e querer permanecer na cidade e ficar na cidade, e mais do que isso, trazer os seus que ficaram lá no campo para esta cidade surpreendente, para esse novo tipo de vida, para esse novo modo de existência social. E essa crise, que não é uma crise, e essa surpresa que rompe no cotidiano de todos, na vida comum de todos, ela se transfere de maneira sucessiva. Como que ela se transfere? Ela se transfere pela socialidade que as pessoas estabelecem no mundo urbano. A associação comunitária, o cinema, a igreja, a praça, o esporte, o acesso mais direto à informação, por mais precária
que ela seja, e mais manipulada às vezes, que ela seja sobre determinados temas. Isso é o produto de uma larga história, de um longo processo de desenvolvimento que constituiu a vida urbana como centro do desenvolvimento, da cultura, da produção das inovações políticas, econômicas e afetivas também. É o lugar onde as emoções se expandem de maneira mais consequente, se contaminam de maneira mais positiva e também negativa, mas onde, apesar de viver num conjunto enorme de pessoas, o indivíduo exerce a maior capacidade de escolha entre alternativas, que a vida rural, que a vida camponesa não oferece. Porque na vida rural e na vida camponesa, o ciclo da vida é determinado diretamente pela natureza, orientado especificamente pela naturalidade, pelas estações, pela chuva, pela colheita, pelo ritmo do tempo, que dita o ritmo do indivíduo. Enquanto na cidade, não, o indivíduo tem alternativas. Ele está mais liberto desse ciclo da naturalidade e, portanto, mais socializado. E, portanto, ordinariamente mais em contato com as grandes questões da humanidade, com os grandes problemas e com as grandes maravilhas produzidas pela humanidade. Então, o destino da vida é o destino urbano. Tanto é verdade que o próprio campo, para permanecer enquanto tal, se urbaniza. O próprio mundo rural puxa para si, para permanecer, o estilo de vida, os bens, as conquistas da cidade, para permanecer, portanto, na sua região de origem, mas fruindo daquilo que a própria cidade já frui há muito tempo. Quando nós éramos da equipe do governo Lula, do Ministério da Educação, nós tratamos de encaminhar, e foi um processo difícil, deve estar encaminhado agora, as escolas rurais com tempo determinado de funcionamento, para que elas obedecessem em cada região do estado, do país, o ciclo do plantio, da semeadura, da colheita, das festas das regiões, adaptando o currículo àquele tempo originário da naturalidade, para permitir que as pessoas pudessem adquirir o conhecimento, ter experiências e, portanto, permanecer vinculadas ao campo, mas fruindo aquilo que tinha sido conquistado e produzido no espaço urbano.